Olá, boa noite. Estamos começando mais um TJ Regional, edição da noite, dando boa noite todo especial para Tucuruí, Novo Repartimento, Goianésia, Breu Branco e para você que nos assiste aí pelas redes sociais. E olha só os destaques para hoje. Casa de idoso pega fogo e é salvo por populares. Em tempo de pandemia é preciso cuidar da saúde mental. Diretor do Hospital Regional diz que não há pacientes internados com suspeita de coronavírus. Esse é o nosso TJ Regional, edição da noite, que já está no ar. Em tempos de pandemia e isolamento social, por causa do novo coronavírus, é importante lembrar de cuidar da saúde mental. Respirar fundo, para lá na frente a gente comemorar juntos o fim da pandemia e retomar a nossa vida normal. A ansiedade é uma reação normal do ser humano, mas quando sentida por longos períodos, passa a interferir nas atividades do dia a dia. Em tempos de pandemia, apesar das incertezas, o melhor a fazer agora é tentar manter a calma, como a Gleiciane está fazendo com a família. É difícil, né? A gente que trabalha todo dia, não é nem de segunda a sexta, de segunda a segunda. E para tentar se organizar aí nesse tempo é um pouquinho difícil, mas não adianta a gente ficar em pânico. E aí a gente tentar se organizar financeiramente, porque a gente acaba pegando algo que a gente não estava esperando. Às vezes atrapalha um pouquinho, né? Porque às vezes a gente tinha ali, trabalhava todo dia, recebia, trabalhava final de semana, tinha lá o dinheirinho. E agora a gente está tendo que controlar mais essa questão. Filho, a gente sabe que não está na escola, então acaba que a gente tem que passar ficar mais em cima. Quer brincar? Não pode brincar. Aí tem que inventar algumas atividades dentro de casa, tentar controlar o máximo possível. Mora comigo uma tia, tem 60 anos, então ela é deficiente. E aí acaba que a gente também tem que estar ali administrando junto com isso. A gente trabalha home office, tem que trabalhar home office, não tem jeito, né? A gente não pode parar de trabalhar. Não tem como parar de trabalhar. Se a gente parar de trabalhar, enfim, como é que entra dinheiro, né? Ainda mais aqui, que a gente trabalha com comércio Tucuruí, então acaba assim, tendo que se apertar um pouco. A gente sabe que a pandemia é uma coisa que não era de se esperar, então não é da noite para o dia. A gente sabe que talvez não é agora em maio que acabe, né? A gente já fica tentando ver daqui até maio, não sei, daqui até junho, vamos ver como é que a gente vai fazer, né? Vamos fazer um novo planejamento, um novo plano de ação, enfim. A gente está vendo tudo isso, né? E conversando com os colaboradores, tentando o máximo possível que eles entendam. Tanto o nosso lado, a gente entende o lado deles, né? E eles entenderam o nosso lado também, na questão financeira principalmente. Fabiano também está tomando todos os cuidados para manter a saúde mental. Em casa, nós estamos em quarentena. Eu, minha esposa e as duas crianças, a gente está em casa. Eu, como faço parte da equipe do Serviço Público da Prefeitura, nós estamos trabalhando em forma de escala. E nos meus dias de escala a gente vai atender a população, porque também não podemos deixar a população desamparada e com dor. Mas eu acho que o psicológico, ele abala, não tem como falar que não abala. Você fica preocupado, fica naquela tensão que pode acontecer, e isso é normal. Só que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos precavendo. Então, por exemplo, a gente faz o que tem que ser feito no nosso trabalho, chega em casa, antes de entrar em casa, já tira todo sapato, calça, antes de adentrar, vai para o chuveiro, para depois você poder dar uma segurança para a família. O psicólogo Rafael Salles fala dos sinais e incertezas que podem gerar um desequilíbrio emocional.
Vale ressaltar que essas circunstâncias novas, incontroláveis que nós estamos vivendo durante essa pandemia, que nós nunca vivemos, elas não geram por si só ansiedade, mas elas potencializam esse e outros sintomas já existentes no indivíduo. E isso gera também uma série de questionamentos ansiogênicos. Por exemplo, como é que eu vou lidar com tudo isso? Será que eu vou sobreviver do ponto de vista até econômico? Será que eu vou ser contaminado? Alguém da minha família vai ser contaminado? Então essas incertezas e essa ameaça iminente no dia a dia cria no sistema nervoso um alerta em que produz um aumento no nível dos hormônios de cortisol e adrenalina, e do ponto de vista da ansiedade, isso é muito prejudicial. O psicólogo ainda dá dicas de como se comportar para preservar a saúde mental neste período conturbado. Se você tem o privilégio de ficar em casa, encare isso como uma grande oportunidade para que você se reavalie enquanto pai, enquanto filho, enquanto cidadão, reveja suas prioridades. Na medida do possível, procure continuar o que você vinha fazendo, manter sua rotina, encontre na sua casa um lugar que você possa trabalhar, um lugar silencioso, que você mantenha atenção. Procure manter o contato com amigos, com família, com as pessoas que você ama, com a sua igreja, mesmo de forma online, porque esse suporte emocional, essa rede de apoio é fundamental nesse momento. Leia um livro, assista um filme com a família, pratique atividades físicas, atividades coletivas, se mantenha informado, mas sempre procure filtrar as informações, procure se informar através de jornais oficiais e, principalmente, procure evitar estratégias de fuga, como o uso exacerbado do álcool e outras drogas. Ele enfatiza a importância do pensamento positivo. Eu quero enfatizar que a saúde mental é uma opção diária. Então, todos os dias, exercite dizer para você mesmo: eu não vou me entregar à tristeza, eu quero estar bem, eu vou alimentar pensamentos positivos, porque diante dessa crise que nós estamos vivendo, nós só temos duas opções. Ou a gente se desespera, e isso internamente não é bom, externamente não vai resolver a pandemia, você só vai contaminar a dinâmica familiar e as pessoas ao seu redor e criar um medo coletivo. Ou você tem uma segunda opção, que é tentar estar bem, que é tentar buscar alternativas para solucionar os seus problemas até que a situação melhore. E se mesmo assim você ainda estiver sofrendo, você ainda estiver muito angustiado, busque ajuda profissional de um psicólogo. Casa pega fogo no buraco da Gia, na Avenida 7 de Setembro, e idoso é salvo por vizinhos. Outras informações com o repórter Paco Martins. Esse local seria o quarto onde o idoso estaria morando. Até o momento, ninguém soube explicar a real causa do incêndio. Aqui a gente ainda percebe que há fumaça e muitos objetos destruídos. Entre eles, a cama que o idoso provavelmente dormia. O Corpo de Bombeiros, juntamente com os populares, foram extremamente rápidos e conseguiram evitar uma tragédia ainda maior. Porém, esse cômodo da casa ficou totalmente destruído. O telhado, como a gente pode ver, acabou caindo e, por sorte, não atingiu o idoso. Vizinhos e populares perceberam o incêndio e socorreram ele de forma muito rápida, e ele ficou sendo atendido por populares e também por uma equipe do Corpo de Bombeiros nas margens ali da Avenida 7 de Setembro. Mas o local aqui, o cenário é mesmo de destruição. A casa aqui em Tucuruí, pegando fogo aqui, resgatemos aqui perto da ponte, um irmão aqui da 7 de Setembro em Tucuruí, a qual estava pegando fogo. Sargento, uma ação rápida aí do Corpo de Bombeiros, que contou também com o apoio de populares aqui, conseguiram evitar uma grande tragédia, né? Com certeza, foi um apoio fundamental. Chegamos aqui, tinham retirado o cidadão e, graças a Deus, ileso, apenas assustado, afetado pela fumaça, mas ileso, graças a Deus. Aí avaliamos a casa dele, a residência dele vai ter que ser isolada, ele não tem condições de morar mais na casa, e a gente vai avisar os familiares dele que não é possível de morar mais aqui na casa. Infelizmente vai ter que retirar ele daqui, mesmo contra a vontade dele, que ele está resistindo ainda, né? Ele está resistindo, falta assim conscientizar mais ele, mas ele vai aceitar que a casa dele realmente não vai ter mais condições de moradia. Exatamente. Aqui está também uma das primeiras pessoas a chegar aqui no local. Quando você percebeu que estava pegando fogo a casa, como é que foi? Eu estava ali do outro lado, né, que eu moro ali na outra rua. Aí eu e o meu vizinho, nós chegamos, vimos aquele fogo, né, atravessamos o rio, viemos correndo, a qual vimos as chamas de fogo.
e ele se encontrava nesta casa, a qual ele não queria sair, e foi obrigado a lutar à força para retirar ele da casa, a qual ele não enxerga, não escuta, né? E pela vontade dele, ele não queria sair de dentro da casa. E graças a Deus, Deus livrou ele, né, desse acontecimento aí, a qual a casa estava pegando fogo. E eu creio que Deus é maravilhoso, né? Que nós não devemos se apegar em bens materiais, mas principalmente na nossa vida, né? A qual depois o corpo de bombeiro foi acionado e foi contido as chamas de fogo. E aí vocês então, após tirarem daqui, acionaram o corpo de bombeiros e evitaram uma grande tragédia, né? Amém, glória a Deus. O herói do dia hoje acaba sendo você. Nós todos unidos somos mais que vencedores, né? Porque Deus, Ele quer a gente faça a comunhão, né? Continuando nossa série Covid-19, vamos superar. Empresários buscam alternativas para manter as atividades em meio à pandemia. Almir Machado é um diretor de ensino. Em meio à pandemia, descobriu meios que viessem trazer soluções para manter as suas atividades. E foi dessa forma que ele descobriu um jeito novo de trabalhar. Os professores tiveram que se adequar a essa realidade digital, vencendo as barreiras da tecnologia. E hoje os professores asseguram a você que estão trabalhando até mais, porque estão tendo que desenvolver conteúdo, roteiro, enfim, trabalhar, se adaptar a essa nova realidade, para produzir um conteúdo novo para o aluno, para que o aluno consiga aprender em casa. Então nós estamos vivendo esse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo alguns setores da economia estão se adequando às novas tecnologias, né? O pessoal de vários setores estão se adequando, né, a usar a tecnologia digital. E a educação não foi diferente, Paco. A educação, ela já vinha, a educação à distância já vinha com esse modelo há anos. A educação à distância, a gente sempre fala que é um caminho sem volta, e as pessoas, algumas relutavam a optar por esse modelo. E hoje a gente vê que o ensino à distância está garantindo a educação continuada, não só aqui para Tucuruí região, mas para toda a população brasileira. Inclusive os alunos em casa, diante dessa quarentena, eles conseguem desenvolver uma atividade até melhor, né? Porque tem mais tempo para estudar, tem mais tempo para pesquisar, mais tempo para justamente adquirir esse conhecimento. Essa é uma das características do ensino EAD. O aluno é um ensino personalizado e individualizado, onde o aluno, ele é a vontade dele de estudar. Então o aluno não precisa de ninguém para estar tocando, para estar motivando, não, é ele a vontade dele. Então o ensino à distância, ele possibilita que o aluno estude e aprenda mais. Então ele tem ferramentas, ele tem biblioteca, ele tem todo à disposição dele, materiais, conteúdos gravados, ele tem aulas, ele pode assistir essas aulas, Paco, quantas vezes ele quiser. Então com essas ferramentas que ele tem à disposição, e olha, é conteúdo atualizado diariamente, então ele tem conteúdo, ele tem postagem, ele tem atividade virtual, ele tem avaliação virtual, então ele tem ferramentas que vão possibilitar que ele possa aprender. Então, de fato, a educação à distância hoje garante o aprendizado. Nós temos aí o exemplo de vários profissionais se formaram, estão fazendo mestrado, pós-graduação. Nós temos agora um exemplo, agora até a medicina está usando a telemedicina, que é uma coisa fantástica. Hoje o médico está fazendo as consultas à distância. Então, educação à distância, Paco, veio para ficar definitivamente, está salvando a vida de muita gente, está possibilitando as pessoas estudar, continuar a estudar, porque a gente sabe que é o bem mais precioso, é a educação. E assim como é possível estudar, é possível também trabalhar. É isso mesmo. Por isso que a gente veio aqui com o Sr. Oliveira conversar para saber quais os métodos que ele tomou devido a essa pandemia. Claro que tudo com muito cuidado, né, Sr. Oliveira? É verdade, Paco, tem que ter muito cuidado, até porque não é brincadeira, né, essa epidemia. E a gente está aí funcionando com horário reduzido, mas seguindo todas as regras das recomendações do Ministério da Saúde. E, enfim, Paco, nós estamos aí com a nossa equipe também reduzida, tá? Procurando fazer o melhor possível, ter o melhor atendimento. A gente está com o atendimento aí delivery, certo? Tem os nossos números disponíveis, tanto na porta das lojas, quanto no sistema dos rádios da região, tá? E, enfim, estamos atendendo as pessoas, né? As pessoas nos ligam, tá? E a gente vai até a casa, leva um catálogo e leva até mesmo o produto, e ficamos distantes também na recomendação que a gente faz aos nossos colaboradores, né? Que fica ali no mínimo ali
1,5 m, 2 metros do cliente. E, enfim, está dando certo, né? Se a pessoa ligar, a gente vai também receber a prestação. Se a pessoa não tem o dinheiro, nós levamos a maquininha e nosso funcionário, ele atende a pessoa, passa o cartão. É uma coisa também que eu garanti a meus colaboradores, que eu digo, olha, estamos juntos, tá? Não vou demitir por pouca coisa não, certo? Então nós não temos projeto de demitir ninguém, tá? Agora, é claro, rezamos, pedimos a Deus para que isso também não demore muito, né? Porque senão a gente não aguenta. Mas, enfim, na medida do possível, a gente está vendendo, está recebendo e, graças a Deus, obedecendo todas as regras aí, Ministério da Saúde, do município, enfim. Abrimos o horário que a Justiça determinou, fechamos no horário que ela determinou e, nesse período, nós estamos atendendo aí, quando fecha, vamos atender no delivery aí e está dando tudo certo. O diretor técnico do Hospital Regional de Tucuruí diz que no momento não há nenhum paciente internado com suspeita do novo coronavírus em Tucuruí. O Dr. Roberto Borges, diretor técnico aqui do Hospital Regional de Tucuruí, concedeu uma entrevista coletiva para falar a respeito da atual situação aqui no hospital. A informação é de que não há, nesse momento, nenhum paciente com suspeita do novo coronavírus, o que não é motivo para a gente relaxar. Hoje no hospital não temos nenhum paciente internado, nem em observação. Tivemos durante a semana 2 casos suspeitos, fizemos uma investigação inicial, solicitamos os exames necessários. Os pacientes tinham um quadro estável, né, por isso indicação de isolamento domiciliar. E o segmento da investigação dos exames confirmatórios desses pacientes se faz sobre cada município que ele reside. Vale ressaltar que as orientações, elas continuam valendo, né, principalmente agora que a gente, de certa forma, tem um equilíbrio do contágio aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, e reforçando mais uma vez os cuidados que todos nós devemos ter, principalmente com a higienização das mãos, né, e também os cuidados que a gente deve ter, não só com a gente, mas com o outro também, né? Com certeza. Eu acho que as barreiras sanitárias que foram instaladas nas entradas dos municípios têm funcionado bastante. A gente hoje vive uma realidade diferente do restante dos municípios do Pará. A gente vê Paraupebas com inúmeros casos, Santarém, Belém, né? Então o que a gente quer é que a gente não viva esse colapso. E a gente quer realmente prevenir, né, evitar que esse número de casos aumente, que exista transmissão comunitária, né, que hoje a gente não segue com essa transmissão comunitária, graças a Deus. Hoje a gente tem casos pontuais que foram investigados e apenas um caso confirmado na região, 2, né, com o de Goianésia, mas o que a gente entende é que as condutas de prevenção hoje fizeram toda a diferença e tem que continuar fazendo. Tanto os nossos gestores, que continuem realmente cobrando da população, evitando a aglomeração, né, como da própria população. Vamos ter o bom senso, né, de realmente sair para fazer o que é necessário, voltar para casa, não ficar passeando na rua, não é o momento disso. O diretor ressalta que precisamos estar atentos às informações oficiais que são divulgadas pelo Hospital Regional de Tucuruí, CESPA, rádio e também pela televisão. Por isso até que nos disponibilizamos a fazer essas entrevistas semanais para que a gente consiga trazer a informação de uma maneira mais correta, para evitar essas fake news, né, evitar esse desespero que às vezes se propaga aí de maneira inadequada na rede, né? O Hospital Regional hoje ele tem, né, esse acompanhamento dos casos que foram investigados ou que foram recebidos aqui no próprio hospital, e cada município segue com a sua vigilância. Fato é, o governador ele teve o cuidado, principalmente com o nosso caso, e acredito que seja essa a conduta dele mesmo fazer o contato com o próprio paciente que foi infectado, que foi confirmado, né? Então, esses casos, com certeza, eles são, né, investigados e confirmados de maneira correta pelas autoridades responsáveis. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional e ainda pedindo a você, recomendando a você, que você continue utilizando a sua máscara. E não esqueça, sempre pegue aqui pela parte de elástico da sua máscara para colocar, tá? Você coloca e aí, tudo bem, quando for tirar mais uma vez, você tira exatamente aqui
pelas alças de elástico, tá bom? Uma boa noite para você e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá!